Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Salmo Cristão 7. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais impactantes e ao mesmo tempo trágicas da Bíblia. Uma história que nos ensina sobre sucesso, poder e o perigo mortal do orgulho. Vamos falar sobre o rei Uzias de Judá. Imagine um jovem com apenas 16 anos assumindo o trono de uma nação. Esse era Uzias. A Bíblia nos conta, em 2 Crônicas, capítulo 26, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Desde cedo ele buscou a orientação de Deus, guiado pelo profeta Zacarias. E o resultado dessa busca foi extraordinário. A palavra diz que, enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Pensem nisso por um instante. A prosperidade de Uzias não era apenas uma questão de sorte ou habilidade. Era uma bênção direta de Deus, uma consequência da sua obediência e do seu coração voltado para o Senhor. Tudo o que ele tocava florescia. Sob seu comando, o reino de Judá viveu uma era de ouro. Ele fortaleceu Jerusalém, construindo torres imponentes e reforçando as muralhas da cidade. Ele organizou um exército poderoso com mais de 300 mil soldados equipados com as melhores armas da época. Escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até mesmo fundas para atirar grandes pedras. Uzias era um inovador, um estrategista militar genial. Mas sua grandeza não parou por aí. Ele também investiu na terra. A Bíblia diz que ele era amigo da agricultura. Ele mandou cavar muitos poços, pois tinha muito gado, e cultivou vinhas e campos férteis. A nação prosperava, a economia crescia, e o nome de Uzias se espalhou por terras distantes. Sua fama era imensa, porque ele era maravilhosamente ajudado, como diz a Escritura. A ajuda vinha do alto. A mão de Deus estava sobre ele, guiando seus passos e abençoando seus projetos. Uzias era o exemplo perfeito de um líder que, ao honrar a Deus, era honrado por ele. Ele era forte, rico, respeitado e vitorioso. Ele tinha tudo. Mas é exatamente aqui, no auge da sua glória, que a história toma um rumo sombrio. O sucesso, quando não é administrado com um coração humilde, pode se tornar um veneno. E foi isso que aconteceu com Uzias. A Bíblia nos dá um alerta poderoso. Mas havendo-se já fortalecido, exaltou-se o seu coração para a sua perdição. O homem que antes buscava a Deus começou a se encher de si mesmo. O orgulho sutilmente tomou conta do seu coração. Ele começou a acreditar que todo aquele sucesso, toda aquela força e toda aquela genialidade vinham dele mesmo. Ele esqueceu a fonte de onde tudo fluía. Ele olhou para suas torres, seus exércitos e sua riqueza, e em vez de dar a glória a Deus, ele a tomou para si. O orgulho é uma armadilha silenciosa. Ele nos faz esquecer que somos apenas instrumentos nas mãos do Criador. Nos faz acreditar que somos os arquitetos do nosso próprio destino. E o orgulho de Uzias o levou a cometer um ato de extrema arrogância. Ele decidiu que, sendo o rei mais poderoso, ele também poderia assumir funções que não lhe pertenciam. Ele entrou no templo do Senhor, um lugar sagrado, com a intenção de queimar incenso no altar. Essa era uma função exclusiva dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados por Deus para esse serviço. Não era uma questão de hierarquia social, mas de ordem divina. 80 sacerdotes corajosos, liderados por Azarias, foram atrás dele. Eles o confrontaram, não por desrespeito ao rei, mas por amor à lei de Deus. Eles disseram: "A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este ministério. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus." Eles tentaram avisá-lo, tentaram trazê-lo de volta à razão. Mas como o orgulho reage quando é contrariado? Com ira.
Uzias, segurando o incensário na mão, enfureceu-se contra os sacerdotes. Em seu coração, ele deve ter pensado: quem são vocês para me dizerem o que eu posso ou não posso fazer? Eu sou o rei, eu construí esta nação. Ele se sentiu afrontado, desafiado em sua autoridade. E foi nesse exato momento, dentro da casa de Deus, no auge de sua fúria e soberba, que o juízo divino caiu sobre ele. Diante dos sacerdotes, a lepra, uma doença terrível e temida, brotou em sua testa. A marca da impureza, o sinal visível do juízo de Deus, apareceu em seu rosto. O mesmo rosto que um dia representou glória e poder, agora exibia a vergonha de sua desobediência. O homem que se achava digno de entrar no santo lugar foi expulso às pressas, e ele mesmo se apressou em sair, pois sentiu que a mão do Senhor o havia ferido. A glória que ele buscou para si foi transformada em sua maior humilhação. O orgulho o levou a invadir a presença de Deus, e a consequência foi ser permanentemente separado dela. A partir daquele dia, a vida de Uzias mudou para sempre. O rei, que vivia em um palácio suntuoso, teve que morar em uma casa separada, isolado de todos. Ele foi excluído do templo do Senhor e do convívio do seu povo. Seu filho, Jotão, assumiu o governo do reino. A Bíblia nos diz, em Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A história de Uzias é a personificação desse versículo. Ele reinou por 52 anos, a maior parte deles com grande sucesso. Mas no final, sua história ficou marcada não pelas suas grandes construções, mas pelo seu terrível erro. O orgulho custou-lhe a comunhão com Deus e com o seu povo. Ele perdeu a presença divina, não por falta de talento, habilidade ou conquistas, mas por permitir que o orgulho tomasse o lugar da humildade. Ele morreu leproso. E até mesmo seu sepultamento foi separado dos outros reis. Um lembrete eterno de que a glória humana é passageira, mas o juízo de Deus é certo. Essa história, meus irmãos, é um alerta profundo para cada um de nós. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, alcançamos algum sucesso, seja na carreira, nos estudos, na família, e corremos o risco de esquecer quem nos deu a força e a oportunidade. Quantas vezes olhamos para nossas conquistas e sutilmente começamos a achar que somos autossuficientes. O sucesso sem Deus é uma ilusão perigosa. A verdadeira grandeza não está no que conquistamos, mas em reconhecer de onde vem toda boa dádiva. A humildade é a chave que mantém a porta da presença de Deus aberta em nossas vidas. É a humildade que nos lembra que somos pó e que sem o sopro de vida do Criador não somos nada. Que a história de Uzias sirva de lição para nós. Que possamos sempre vigiar nosso coração contra o veneno do orgulho. Que a cada vitória, a nossa primeira reação seja levantar os olhos aos céus e dizer: toda a glória seja a Ti, Senhor. Porque o sucesso que vem com humildade atrai ainda mais o favor de Deus. Mas a grandeza que se alimenta do orgulho está a um passo da queda. Se esta mensagem falou ao seu coração e te fez refletir, eu peço que você se inscreva aqui no canal Salmo Cristão 7, para continuarmos crescendo juntos na palavra. E deixe seu comentário aqui embaixo, fazendo esta oração sincera. Senhor, livra-me do orgulho e mantenha a Tua glória sobre mim. Vamos nos lembrar sempre: a humildade precede a honra. Que Deus abençoe a todos.